zelar pela doutrina no seio da igreja. Deveria repreender o falso ensino, deveria repreender o herege. Timóteo não deveria tolerar aqueles que ensinam um falso evangelho. Paulo vai dizer ainda no capítulo 1, logo no início, no verso 3, conforme te pedi quando parti para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Coloca para mim os textos, irmão, à medida que eu vou falando. É 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Conforme te pedi quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. Então veja, Paulo tem uma preocupação, e não é a primeira vez que ele fala sobre o falso ensino. Em toda a carta, Paulo vai exortar a Timóteo e a igreja de Éfeso a tomar cuidado com aqueles que ensinam um falso evangelho. E também nós encontramos o apóstolo Paulo, meus irmãos, a orientar a Timóteo em como proceder na igreja, como as mulheres, por exemplo, deveriam se portar com a igreja, como deveria se cuidar dos vários grupos dentro da igreja. Aumenta o retorno para mim, por favor, só o retorno. A igreja de Éfeso, meus irmãos, pastoreada por Timóteo, era uma igreja composta de vários grupos de pessoas. A igreja era composta de mulheres, homens, idosos, era composta de viúvas, de escravos, pobres e ricos. E Timóteo, como pastor desta igreja, deveria pastorear todos estes grupos de pessoas. E deveria fazer isso, meus irmãos, com fidelidade. Paulo, nesta epístola, meus irmãos, vai oferecer a Timóteo orientações de como Timóteo deveria lidar com estes grupos de pessoas. Apesar de Timóteo ser um pastor jovem, Timóteo deveria pastorear as mulheres, deveria pastorear os homens, deveria pastorear as viúvas, pobres, ricos, idosos. E no capítulo 6, existem 2 parágrafos em que Paulo aborda a questão do dinheiro, tendo em vista 2 grupos de pessoas. O primeiro parágrafo nós já estudamos, nós já pregamos aqui, está nos versos 6 a 10. Neste parágrafo, Paulo orientou Timóteo a lidar com um grupo de pessoas que desejam ficar ricos. Nós vimos isso no verso 9. Mas os que querem ficar ricos, aqueles que desejam, não são ricos, desejam ficar ricos. O segundo parágrafo está nos versos 17 a 19. E aqui, meus irmãos, Paulo vai dar orientações de como Timóteo deveria lidar com um grupo de cristãos que de fato são ricos. É importante destacar aqui, meus irmãos, que na época do apóstolo Paulo, na época em que o apóstolo Paulo escreve essa epístola, as coisas eram totalmente diferentes dos nossos dias. Por exemplo, na época do apóstolo Paulo, não existia classe média na época de Paulo. Ou você era pobre, ou você era rico. O que hoje é considerado classe média, na época do apóstolo Paulo, seria considerado como rico. Sendo assim, meus irmãos, veja, o primeiro parágrafo, ele é dirigido aos pobres que desejam ficar ricos. E Paulo escreveu o seguinte para esse grupo de cristãos, nos versos 6 a 10. Paulo vai dizer: de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. A orientação do apóstolo Paulo aos pobres é que eles não devem ser ambiciosos
ou ter um desejo exacerbado de querer ficar rico, amando assim um dinheiro, ou seja, tendo o dinheiro como ídolo, buscando enriquecer. Paulo orienta os pobres no verso 8 a estar contente, tendo o que comer e vestir. Mas deixe-me te dizer algo nessa manhã, meus irmãos. Ser pobre aqui neste texto não diz respeito à miséria. Aqui nos versos 6 a 10 é uma referência àqueles que têm um básico para viver. Não são ricos, e a orientação de Paulo é que esses não devem ser ambiciosos e desejar de forma exacerbada a riqueza. Deveriam ter alegria e satisfação em Deus dar o básico, ter o que comer e o que vestir. O segundo parágrafo, que Paulo aborda a questão do dinheiro, é direcionado a um outro grupo de pessoas, a grupo de cristãos que de fato são ricos. E o sermão de hoje, meus irmãos, ela está exatamente nesse parágrafo. Qual deve ser o procedimento dos cristãos ricos? E aqui, deixe-me te dizer, colocamos a classe média aqui. Lembra? Na época do apóstolo Paulo, a classe média era considerado também rico. Talvez você falava assim, esse sermão não é para mim. Se você é de classe média, é para ti também. Qual deve ser o procedimento dos cristãos ricos? Qual deve ser o procedimento? Como Timóteo, como pastor, deveria lidar com esses cristãos? Veja o que Paulo escreve no verso 17. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Meus irmãos e minhas irmãs, a cidade de Éfeso, que é a cidade que Timóteo pastoreava, a igreja que Timóteo pastoreava ficava exatamente nessa cidade. Não era uma cidade pequena, era uma grande cidade portuária que ficava situada na costa da Ásia Menor. Era a capital da província romana da Ásia. Na época do apóstolo Paulo, meus irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade com grande prosperidade. Só para os irmãos terem uma ideia, na época de Paulo, esta cidade chegou a atingir em torno de 500 mil de habitantes. Os irmãos fazem ideia? Não é uma pequena cidade, era uma grande cidade. Havia nesta cidade, assim como em cidades grandes, ricos e pobres. E muitas vezes os ricos agiam com orgulho, oprimindo e desprezando os pobres. O apóstolo Paulo deseja que os ricos cristãos tivessem uma postura diferente dos ricos ímpios. Porque a fama que os ricos ímpios têm é de oprimir, é de serem orgulhosos, é de serem arrogantes, desprezando os pobres. E Paulo deseja que aqueles que são ricos, que são cristãos ricos, tenham uma atitude totalmente diferente. Agora, é importante lembrarmos que a maior parte dos cristãos da época do apóstolo Paulo não eram ricos, eram pobres. A maior parte dos cristãos na época do apóstolo Paulo, dos crentes na época do apóstolo Paulo, eram pobres. E por essa razão sofriam opressão e desprezo dos ricos, não somente por serem pobres, mas também por causa da fé. Contudo, os cristãos ricos deveriam ter um procedimento diferente dos ricos ímpios que oprimiam os pobres. É importante, meus irmãos, começar esse sermão afirmando aos irmãos que a Bíblia não condena a riqueza. Não existe em lugar nenhum um lugar onde a Bíblia condena a riqueza. Por exemplo, Salomão em Provérbios 22, verso 2, vai dizer o seguinte: o rico e o pobre se encontram. Coloca para mim, por favor, Provérbios capítulo 22, verso 2. Provérbios 22, verso 2.
Obrigado. O rico e o pobre se encontram. O Senhor faz tanto um quanto o outro. Vocês entenderam isso? Vamos lá, todos lerem em uma só voz. O rico. Veja, não existe nenhum pecado em ser rico. Do mesmo modo que a pobreza não pode ser entendido como um castigo de Deus, ou maldição vinda de Deus, ou até vinda de um espírito demoníaco, como é ensinado na teologia da prosperidade. Como é ensinado na teologia da prosperidade. Deus fez tanto o rico e o pobre, para que o rico e o pobre glorifiquem a Deus, sendo piedosos e satisfeitos em Deus, tendo que comer e vestir, como está escrito no verso 8. Então o rico e o pobre foram feitos por Deus para glorificarem a Deus. Se tivermos alguém aqui que ama a teologia coach, deve estar arrasado com aquilo que o pastor está dizendo aqui. Porque os teólogos da teologia coach, que é uma versão moderna da teologia da prosperidade, não ensinam isso. Ensinam que a pobreza é um espírito mau, a pobreza é falta de bênção da parte de Deus. Meus irmãos, Deus criou tanto o rico e o pobre. Aqueles que são ricos precisam entender que Deus é quem concede a riqueza aos homens. E os que recebem de Deus riquezas devem glorificá-lo sendo ricos, assim como o pobre deve glorificar a Deus. Eclesiastes, capítulo 5, verso 19, vai dizer o seguinte: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Vocês entenderam isso? Alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Isso aqui é importante porque, veja só, na Bíblia Deus concede riquezas por meio do quê? Por meio do quê? Trabalho. E não por meio de ganhos ilícitos. Deus condena aqueles que praticam pecados para enriquecer. Deus condena aqueles que enriquecem de forma ilícita. De um dia para outro a pessoa fica rico, sem trabalho, sem nada. O ganho de forma ilícita, a riqueza de forma ilícita não glorifica a Deus. Quando queremos ganhar sem esforço, sem trabalho, por essa razão, alguém esses dias me perguntou: pastor, o que podemos usar o nosso salário para fazer jogos de azar, né? Jogos para enriquecer? Pecado. Quer ganhar dinheiro de forma fácil, né? Sem trabalho, sem esforço, usando dinheiro sem sabedoria, usar dinheiro sem sabedoria. E as notícias que a gente recebe são trágicas. Como homens e mulheres viciadas em jogos são capazes de colocar em xeque os seus recursos e a sua própria família, simplesmente pelo desejo de enriquecer de forma ilícita. Recebemos notícias de homens que se envolvem com coisas erradas, com malandragem, corrupção, a fim de enriquecer de forma ilícita. E se nessa manhã nós temos aqui no nosso meio homens e mulheres que estão envolvidos em esquemas políticos ou outro tipo de esquema a fim de enriquecer de forma ilícita, se arrependa nessa manhã. Porque a forma que Deus criou para que nós possamos desfrutar de riquezas chama-se trabalho. É verdade que podemos herdar isso dos nossos pais, dos nossos avós, que trabalharam para isso. Mas o que nós vemos hoje, meus irmãos, é fama até de famílias, de geração, que enriquecem de forma ilícita. Os cristãos que de fato são ricos, de forma lícita, esses devem glorificar a Deus.
E devem fazer isso, meus irmãos, voltando agora para 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Devem fazer isso, meus irmãos, devem glorificar a Deus, não sendo orgulhosos. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. A riqueza, meus irmãos, ela não leva automaticamente ao orgulho. Mas ela pode levar-nos ao orgulho. Ela pode nos levar ao orgulho. Mas aqueles que amam a Jesus acima de todas as coisas, inclusive acima das próprias riquezas, não se deixam ensoberbecer pelas riquezas deste mundo. Você já viu pessoa que quando era pobre era humilde, comprou um carro novo, teve um pouquinho de crescimento financeiro, já está andando né, com o nariz empinado. Não cumprimenta, não fala com arrogância, orgulho. Meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que amam a Jesus acima das riquezas não devem se deixar ensoberbecer pelas riquezas deste mundo. O pastor e teólogo britânico John Stott, alertando do perigo das riquezas, vai dizer o seguinte, abre aspas, a riqueza com frequência gera a vaidade. Ela faz as pessoas sentirem-se importantes e assim acabam desprezando os outros. É comum os ricos gabarem-se da casa que têm, da mobília, do carro, do iate e de outros bens. Fecha aspas. Cristãos ricos não devem proceder dessa forma. A riqueza não deve gerar vaidade ao ponto de desprezarmos os outros. É triste, meus irmãos, é triste quando vemos homens e mulheres que, quando conseguem ter um aumento de salário, quando conseguem alcançar uma vida financeira estável, não se alegram em ver outros também tendo sucesso. Não se alegram em ver outros também experimentando de bons recursos. Aí começa a falar, nossa, tal fulano, né? Rapaz, trabalha lá, ganha tanto, olha, está indo para a praia, está indo para Maceió, nas águas quentes de Maceió. Irmão, não é da tua conta. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes é uma inveja, chama-se inveja. Né? A gente não tem alegria de ver outros, a gente quer sozinho. Veja, meus irmãos, aqueles que desfrutam da alegria, da bênção de Deus, de terem recursos, não podem de jeito nenhum ter esse orgulho, a soberba, de que somente eu é que tenho que ter, né? Aí já vê pastor com sapato novo, fala, ei rapaz, pastor está com sapato novo, ganha bem. Está ganhando muito, virou rico. Ah, o irmão comprou um carro novo, comprou uma casa, ih rapaz, deve ter ganhado na loteria, Irmão, para. Se alegre com os irmãos, se alegre com outros, não tenha dor de cotovelo, não tenha inveja, não trate os outros com soberba, não trate outros com orgulho. Cristãos ricos, aqueles que têm condições estáveis financeiramente, não devem proceder com vaidade, não devem se sentir importantes mais que os outros por causa da riqueza. E veja, uma coisa que aprendemos aqui também é a postura que o pastor deve ter para com esses cristãos ricos. Veja, Timóteo é um jovem pastor, e Paulo está dizendo, Timóteo, ordena esses ricos. Que geralmente nas igrejas os pastores têm medo de chamar a atenção do rico. Tem medo de chamar a atenção daqueles que têm condições, senão o dízimo vai baixar, senão as ofertas vão baixar, e aí a igreja, meus irmãos, que Deus me tire desse medo. Que Deus me tire desse medo. Pastores sérios, pastores que amam a Jesus acima de tudo, tratam ricos e pobres da mesma forma, sem acepção de pessoas. Eu já vi em igrejas, por exemplo, pastores que tratam até disciplina eclesiástica de forma diferente nos membros. Ah, tal fulano tem condição, é rico, então vamos agir sem ser pesado, né? Ah, aquele fulano não é rico, então vamos para cima dele. Meus irmãos, uma igreja saudável, um pastor saudável e uma igreja saudável trata todo mundo de forma bíblica. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, ordena eles também, pastoreie eles também,
Fale com eles também, orienta, ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. A riqueza, meus irmãos, não pode levar-nos ao orgulho pelos bens adquiridos. É triste, meus irmãos, quando vemos cristãos com condições financeiras estáveis, oprimindo e humilhando outros por causa do seu status social. É triste isso. O ímpio, patrão, pode não pagar bem os seus funcionários. O rico, ímpio, patrão, ele pode agir de forma ímpia. Mas aqueles que têm condições financeiras, ricos cristãos, não podem tratar os seus empregados, os seus funcionários, sem honra, sem dar honra, falar com soberba, não dar os salários de forma digna, oprimindo, querendo ganhar, né? Que é uma cultura nossa, ganhar em cima dos outros. Não, meus irmãos, nós somos irmãos em Cristo Jesus e devemos ter uma postura diferente. Devemos espelhar a glória de Cristo por meio das nossas riquezas e dos bens que Deus nos deu. E isso vê-se, meus irmãos, no trato com os outros. Isso vê-se na forma como nós tratamos os outros. É triste vermos cristãos que se orgulham pelos bens financeiros deste mundo. O orgulho não é uma postura do cristão. E é por essa razão, meus irmãos, que Timóteo deveria ordenar aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Porque não é uma postura. E veja, não é uma postura que somente os ricos devem se afugentar. Todo cristão não deve ser orgulhoso. A soberba precede a ruína, Provérbios vai dizer. O cristão, ele não pode ser alguém orgulhoso. O verso 17 continua dizendo que os ricos deste mundo não devem pôr a esperança na incerteza das riquezas. Está na sua Bíblia isso? Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Paulo vai dizer que os ricos deste mundo não devem pôr a esperança na incerteza das riquezas. Paulo deixa claro aqui, meus irmãos, que a riqueza ela é incerta. E isso é importante. A riqueza ela é incerta. Ninguém sabe o dia de amanhã. Pessoas perdem suas riquezas em calamidades naturais, guerras, inflação, roubo, investimentos em questões de saúde. De repente pode aparecer um problema sério que todo o seu dinheiro é gasto com saúde. Nosso dinheiro pode ser gasto por outras situações que surgem. Ter esperança ancorada na riqueza deste mundo, meus irmãos, é imprudente, é insensato. Podemos dormir ricos e acordar no dia seguinte pobre, por crises econômicas no país em que vivemos, por exemplo. Veja, em 1990, logo depois de Fernando Collor de Mello ter sido eleito presidente do Brasil, o povo brasileiro teve a infeliz notícia do Plano Collor. O plano que envolvia, por exemplo, o confisco da poupança do povo brasileiro. Quem lembra aqui, quem estava vivo nessa época? Quem tinha dinheiro guardado nas contas da poupança, viu seu dinheiro sendo confiscado, por exemplo, pelo Estado. Muitos nessa época, meus irmãos, entraram em crises com essa situação. Um jornal conhecido no Brasil publicou a seguinte história, abre aspas. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um agricultor teve um dia de fúria ao confirmar que seu dinheiro estava bloqueado. Ele tinha acabado de vender uma propriedade da família com o objetivo de pagar o estudo dos filhos. Depositou dinheiro na caderneta de poupança e de um dia para outro viu que seu dinheiro tinha sido confiscado. Indignado com o confisco, entrou no carro, avançou na direção de uma agência do banco e estilhaçou a porta de vidro. Fecha aspas. Esse é um exemplo, entre vários outros, de como a riqueza ela é incerta.
Esse é um exemplo de como a riqueza ela é incerta. E é por essa razão que a nossa esperança ela não pode estar ancorada na incerteza das riquezas deste mundo. Por isso Paulo usa esse termo, incerteza das riquezas. Ninguém sabe o dia de amanhã. Em vez da nossa esperança, e aí veja, geralmente a pessoa que é soberba, orgulhosa por causa das riquezas, tem a sua esperança ancorada na riqueza. Vive pelo dinheiro, ama o dinheiro acima de todas as coisas. A nossa esperança ela não pode estar ancorada nas riquezas deste mundo. Pelo contrário, segundo esse texto, a nossa esperança ela deve estar em Deus. Olha o que diz o verso 17. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos irmãos, é Deus que provê todas as coisas que nós necessitamos em nossas vidas. É Deus que nos dá todas as coisas. Por essa razão, a nossa esperança não pode ser depositada nas riquezas desse mundo. Deve ser depositada em Deus. Tem gente que se suicida por causa de dinheiro. Quando vem crises. Teve uma crise nos Estados Unidos alguns anos atrás, que pessoas se atiravam do prédio, por exemplo. Muita gente entra em crise, porque sua esperança está ancorada onde? No dinheiro. O seu Deus é o dinheiro. Veja, o dinheiro não é um problema. O que é o problema é o amor ao dinheiro. É colocar o dinheiro no lugar de Deus. É ter o dinheiro como ídolo. É viver a sua vida à busca de riquezas neste mundo. Quando depositamos nossa esperança nas riquezas deste mundo, meus irmãos, estamos, na verdade, transferindo para elas as prerrogativas que devem ser dadas somente a Deus. E esse é o problema do amor ao dinheiro, porque estamos transferindo para o dinheiro as prerrogativas que devem ser dadas somente a Deus. Não podemos amar o dinheiro, não podemos ter o dinheiro como nosso Deus. As riquezas desta vida não podem ser ídolos na nossa vida. Jesus nos ensinou o seguinte em Mateus capítulo 6, versos 19, 21. Jesus nos ensinou o seguinte, Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí está o teu coração. Nosso tesouro como cristãos, meus irmãos, não é o dinheiro. Nosso tesouro como cristãos não são as riquezas deste mundo, não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, não é a conta bancária que você tem. Como cristãos, meus irmãos, o nosso maior tesouro chama-se Cristo Jesus. É nele que nosso coração deve estar. É nele onde a nossa fé deve estar ancorada. É nele onde a nossa esperança deve estar ancorada. Nossa esperança deve estar nele e não nas riquezas deste mundo. Como vemos no final do verso 17, é Deus que nos concede riquezas amplamente, todas as coisas, para delas fazermos o quê? Desfrutarmos. Volta para 1 Timóteo capítulo 6, minha irmã, verso 17. Mas a nossa esperança deve estar ancorada em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas, para delas desfrutarmos. Tudo que temos vem dele. As riquezas que temos vêm dele, os bens que temos vêm dele. E em vez de adorarmos as coisas que Deus nos dá, devemos adorar a Deus. O ser humano é terrível, porque em vez de adorar o Criador, deseja adorar aquilo que Deus dá. É capaz de adorar a árvore, o boi, como acontece na Índia, em vez de adorar quem criou o boi. É capaz de adorar as riquezas. É capaz de adorar as coisas materiais. Nosso tesouro é Cristo. Em vez de adorarmos as riquezas, devemos adorar aquele que concede as riquezas. Tudo que possuímos, meus irmãos, vem de Deus.
E é a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos nos prostrar. Então, a minha oração nessa manhã é que se o dinheiro, se as riquezas deste mundo ocupam o lugar de Deus no seu coração, a minha oração é que por meio da palavra de Deus nessa manhã, e pela ação do Espírito Santo de Deus, esse ídolo seja derrubado no seu coração e Cristo Jesus tenha primazia no seu coração. Sabe como é que a gente percebe a idolatria no dinheiro, né? A gente percebe a idolatria no dinheiro quando a pessoa é orgulhosa, por exemplo. Aquilo que Paulo disse que não deveria acontecer. Quando a pessoa trata os outros, acha-se importante por causa do dinheiro. Por isso, se vier rico aqui, ou qualquer outra pessoa, vai ter lugar igual a todo mundo aqui. Não vai ter lugar de primazia, não vai ter cadeira aqui para os ricos, não vai ter cadeira aqui para prefeito, e seja quem for, veio na primeira igreja batista, entrou daquela porta para cá, é igual todo mundo. É igual todo mundo, meus irmãos. Nós, seres humanos, geralmente tratamos uns aos outros, tendo em vista o dinheiro. Esse é um problema que também nós temos. Tratamos uns aos outros tendo em vista o dinheiro. Conseguimos, por exemplo, tratar as pessoas que não têm condições de riqueza de um jeito, mas o rico... E a gente faz isso porque a gente quer ganhar, né? Quer um pouquinho. Aí vai, bajula e trata o outro de uma forma diferente. Ah, meus irmãos, que Deus nos quebre nessa manhã. Que Deus derruba os nossos ídolos. Timóteo deveria ordenar aos ricos que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras. É o que está no verso 18. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras. Em vez de serem orgulhosos e terem suas vidas ancoradas nas riquezas deste mundo, Paulo deseja que os crentes ricos pratiquem o bem. Pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras. Meus queridos irmãos e irmãs, deixe-me te dizer algo nessa manhã. Existe uma riqueza muito mais profunda que a riqueza material. Existe uma riqueza muito mais profunda que o carro novo, que uma casa nova e uma conta recheada. Existe uma riqueza muito mais profunda. E o apóstolo Paulo deseja que os crentes de Éfeso busquem essa riqueza profunda. E essa riqueza profunda, meus irmãos, envolve praticar o bem e fazer as boas obras. Veja, a prática das boas obras evidenciam a fé que temos. A prática das boas obras evidenciam a fé que temos. A nossa fé, ela não pode ser uma fé privada. A fé privada, meus irmãos, é o luxo dos nossos dias. Mas, biblicamente, a fé, ela não pode ser privada. Ela deve ser uma fé pública. E ela se torna pública por meio das nossas obras. Nós precisamos externar a nossa fé. E como fazemos isso? Fazendo bem, praticando boas obras para a glória de Cristo Jesus. Usando a expressão de 1 Timóteo, enriquecendo-nos com as boas obras. Nós cristãos devemos colocar em prática estas verdades que nós estamos vendo aqui. Inclusive os cristãos ricos, que de fato temem a Deus. Em vez de serem orgulhosos, em vez de amarem o dinheiro, devem, com as suas riquezas, glorificar a Deus. E como é que isso acontece? Quando agimos com humildade, praticamos o bem e se enriqueçamos com boas obras. Os ricos cristãos devem também ser solidários e generosos. É o que diz a tua Bíblia no verso 18. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras. Sejam solidários e generosos. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus generoso. Inclusive, tudo que temos é porque Ele é generoso. Você não merecia nada. Nada do que você tem, você merecia. Nem a vida que você tem, você merecia. Você sabia disso? Nada que nós temos merecíamos. Tudo que nós temos é dádiva de Deus. Deus é um Deus generoso, dando-nos todos os recursos que nós temos. E é por essa razão que nós também devemos ser generosos com os outros. E é aqui onde também
temos uma evidência quando alguém coloca o dinheiro como um ídolo. É mão de vaca. Não é generoso. Não gosta de contribuir, não gosta de ajudar os outros. Não é generoso nem com a igreja local. Aqueles dentre nós que possuem condições financeiras estáveis precisam ser generosos e solidários. Veja, todo cristão ele precisa ser generoso e solidário. Mas aqueles que foram dados condições financeiras devem colocar isso em prática. Com os seus recursos, você glorifica a Deus, não usando os seus recursos somente para o seu próprio benefício. Veja, não há nenhum mal você ter condições de vida, qualidade de vida boa. Não há. Você pode ter, mas use também dos recursos que Deus te deu para ser generoso e solidário. E é aqui onde a gente vê o problema. É aqui onde a gente vê o problema. Porque geralmente os ricos ímpios são diferentes. Não são generosos, não são solidários. Tal fulano vai ganhar igual eu? De jeito nenhum. Não vou ajudar de jeito nenhum. Vou colocar meu funcionário para fazer um curso para daqui a pouco ele se tornar melhor que eu? De jeito nenhum. Vou ajudar o necessitado? Vou ajudar as pessoas? De jeito nenhum. Quer saber? Eu vou usar tudo que eu tenho para viver segundo o meu belo prazer. Meu irmão, se esse é o seu coração, está assim, a minha oração é que se arrependa nessa manhã. O Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração. No verso 19, Paulo vai dizer: com isso acumularão o bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida, a solidariedade e generosidade como uma prática cristã. Faz com que acumulemos o bom tesouro. E o bom tesouro aqui, meus irmãos, não é uma referência às coisas desse mundo, é o tesouro celestial, não um tesouro perecível deste mundo, não um tesouro que acaba. Nós cremos piamente que a Bíblia ensina, meus irmãos, que a salvação, veja aqui, cremos piamente que a Bíblia ensina que a salvação é somente por meio da fé em Cristo Jesus, e não pelas obras. Como alguns pegam esse texto para ensinar a salvação pelas obras. Não, meus irmãos, a salvação é somente por meio da fé em Cristo Jesus. Contudo, a Bíblia ensina que nós seremos julgados pelas nossas obras. Você pode perceber? A Bíblia ensina que nós seremos julgados pelas nossas obras. Quem realmente é crente em Cristo Jesus, quem realmente tem sua fé somente em Cristo Jesus, se esforçará para praticar as boas obras, se esforçará para ser generoso, se esforçará para ser solidário. E essas boas obras são de fato bom tesouro. São de fato bom tesouro. Um bom fundamento para o futuro, para que possamos alcançar a verdadeira vida. A maior riqueza que o ser humano pode ter, meus irmãos, neste mundo, não são as riquezas deste mundo. Não é carro novo, casa nova, riqueza, não, meus irmãos. A maior riqueza que eu e você nós podemos ter neste mundo é a vida eterna em Cristo Jesus. É a verdadeira vida. O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação, não ter a salvação? O que adianta, meu querido irmão, minha querida irmã, você viver pelo dinheiro, correr atrás do dinheiro, gastar a tua vida toda, colocando em xeque a tua família, colocando em xeque tudo por causa do dinheiro? A maior riqueza que eu e você podemos ter não é a riqueza deste mundo, não é o dinheiro, não é a fama, não é ser considerado importante. Não, meu querido irmão, minha querida irmã, a maior riqueza que eu e você podemos ter é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza que eu e você podemos ter. E é por essa razão que eu e você devemos viver para Cristo e não pelo dinheiro. Tem famílias que estão sendo destruídas por causa do dinheiro. O camarada levanta de manhã, 4 horas da manhã, só volta 23 horas, meia-noite. Pelo dinheiro e sua família sendo destruída.
Vive a busca de dinheiro, 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 dinheiro. O dinheiro é tudo. O dinheiro é tudo. Ah, meus irmãos, nós cremos piamente que a Bíblia ensina que a salvação é por meio da fé somente em Cristo Jesus. Mas nós precisamos demonstrar a nossa fé por meio de obras. Quem realmente é crente se esforçará para demonstrar Cristo Jesus por meio das suas obras. E essas obras são de fato o bom tesouro que nós temos. A verdadeira riqueza que nós podemos ter é a vida eterna. Existe uma herança que não perece. Uma herança que não se contamina, nem se altera. Essa herança, meus irmãos, está reservada nos céus para todos os verdadeiros filhos de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte em 1 Pedro capítulo 1, verso 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Meus irmãos, existe uma herança preparada para nós na vida do porvir. E é por essa razão que a nossa vida ela não tem que estar focada nas riquezas deste mundo, mas na herança que nós já temos. Veja, nós não estamos conquistando a herança, ela já nos foi garantida por meio da fé em Cristo Jesus. Vivemos em prol da causa do Evangelho. Nós sabemos para onde nós estamos indo, sabemos em quem cremos. Sabemos que temos uma herança que não perece, ninguém pode tirar das nossas mãos, porque segundo esse texto, essa herança está sendo preservada pelo poder de Deus, ninguém tira de nós, é uma garantia. E caminhamos rumo à cidade celestial, na certeza dessa herança que nós temos na vida do porvir. Então não gasta a sua vida vivendo para ti, seja igual Paulo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Viva para Cristo Jesus. Existe uma herança garantida para nós que cremos em Cristo Jesus. Essa herança celestial, ela é protegida pelo poder de Deus, mediante a fé e não por obras humanas. Contudo, meus irmãos, a fé genuína é uma fé operante. É uma fé que é vista por meio de obras. Por essa razão, existem vários textos na Bíblia. Existem vários textos que mostram para nós o valor das boas obras na vida cristã. O valor das boas obras na vida cristã. E este texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso 18 a 19, é um desses textos. E Paulo vai terminar a primeira carta de Timóteo, meus irmãos, dando instruções pessoais ao seu filho na fé. E eu quero terminar esse sermão lendo o verso 20 a 21. Paulo agora vai dar instruções pessoais ao seu filho na fé. Timóteo vai dizer: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Meus irmãos, que tesouro foi confiado a Timóteo? Que tesouro foi confiado a Timóteo? O Evangelho. Cristo Jesus. Não são as riquezas, não é o dinheiro, é o Evangelho. E aqui Martinho Lutero foi feliz. Martinho Lutero acertou quando ele disse que o verdadeiro tesouro da igreja, na tese de número 62, ele vai dizer isso. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória de Deus. É por essa razão que nesta igreja, a primeira igreja batista em Campo Formoso, o que é mais importante aqui não é o pastor Suni. O que é mais importante aqui não é o pastor Maurício. O que é mais importante aqui não é você e eu. Chama-se Cristo Jesus. O que é mais valioso aqui é o Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Como igreja, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, ela guarda, pode vir aqui o grupo de louvor, ela guarda o Evangelho. Ela zela pelo Evangelho.
Uma igreja saudável, ela zela pelo Evangelho. Ela guarda o tesouro que te foi confiado. E faz isso, Timóteo, evitando as conversas insignificantes e profanas. Veja, quem gosta de conversas insignificantes e profanas? São os hereges, são os falsos mestres. Nós vimos em todo momento de 1 Timóteo, Paulo dizendo, esses homens acham-se sábios, acham-se mestres, acham-se doutores, mas não sabem nada. O que eles gostam? É de discussões vãs. E Paulo está dizendo, Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Meus irmãos, imaginem, Paulo dizendo para nós, primeira igreja batista em Campo Formoso, guarde o tesouro que te foi confiado. Guarda. Não deixe, não coloque em xeque o Evangelho. E como é que nós fazemos isso? Talvez você pergunta, pastor, como nós guardamos o Evangelho? Primeiro, pregando o Evangelho. Pregando a palavra de Deus. Segundo, lidando com a disciplina bíblica. Quando temos no meio da igreja membros que vivem na contramão do Evangelho, nós precisamos colocar disciplina. E isso envolve disciplina moral e disciplina doutrinária, que é algo que já fugiu hoje. Hoje não se disciplina doutrinariamente. Alguém pode ser um herege na igreja, está tudo bem. Meus irmãos, que Deus quebrante os nossos corações. Deus quebrante os nossos corações. Primeira igreja batista de Campo Formoso, desperte. Nosso Senhor Jesus Cristo, em breve Ele virá. E nós precisamos estar fundamentados na fé em Cristo Jesus. E não é uma fé vazia, é uma fé no Cristo da palavra de Deus. O Evangelho é uma dádiva, é um tesouro que nos foi dado pelo próprio Deus. E devemos guardar esse tesouro que nos foi confiado. Vocês lembram da parábola dos talentos? É uma dádiva que nos foi dada. E nós devemos preservar isso. Devemos cuidar disso. Devemos usar isso com sabedoria. Devemos anunciar para esse mundo a verdade do Evangelho. Uma igreja saudável zela pelo Evangelho no seu meio. E Paulo vai terminar dizendo, Timóteo, eu estou dizendo isso para você, Timóteo. Não é à toa que eu estou dizendo isso. Preste atenção, Timóteo, alguns já se desviaram disso. Timóteo, alguns já abandonaram isso. Estão pintando as igrejas de parede preta e ensinando mensagens coaches de autoajuda. Alguns já largaram isso para atrair pessoas. Timóteo, alguns estão pregando teologia da prosperidade. Timóteo, alguns estão pregando mensagens antropocêntricas para atrair multidões, Timóteo. Timóteo, as pessoas não querem mais ouvir isso, Timóteo. Querem colocar água em cima da televisão, querem colocar lenços no seu travesseiro, querem crer em um Deus criado por mãos humanas. Timóteo, permaneça no Evangelho, permaneça, Timóteo, guarda o tesouro que te foi dado. Timóteo, não negocia. Os outros estão negociando, os outros estão se desviando, as coisas estão mudando, Timóteo. Mas, Timóteo, permaneça. Primeira igreja batista em Campo Formoso, permaneça na doutrina, no Evangelho de Cristo Jesus. Permaneça. Não abre mão. Pastor, nós vamos ficar fora da moda, pastor. O púlpito de madeira estava bom daquele jeito. Estamos virando tradicional. Estamos virando muito, muito tradicional. Glória a Deus, meus irmãos. Voltemos ao Evangelho. Voltemos a ser uma igreja bíblica. Não que nós não éramos uma igreja bíblica. Meus irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa de um avivamento. Eu tenho a convicção de que se o nosso Senhor Jesus Cristo voltasse hoje, muitos que se acham crentes estariam para trás. Estariam para trás. Você que é cristão nessa manhã, você que faz parte do povo de Deus, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creu em Cristo Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Nós vamos ter o privilégio de celebrar a ceia. E veja, meus irmãos, na ceia do Senhor, e isso aqui é interessante, porque nós temos aqui o Evangelho dramatizado nesta mesa. Temos o Evangelho dramatizado nessa mesa. Temos aqui o pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus. Temos o cálice que simboliza o sangue de Jesus que foi despejado naquela cruz do Calvário. E essa mesa não é uma mesa para ímpios. Não é uma mesa
para aqueles que não estão em comunhão com Cristo Jesus e com a igreja local. Então, se você entrou aqui nessa manhã e não entregou sua vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em uma igreja evangélica, não precisa ser aqui, em uma igreja evangélica você não pode participar dessa mesa. Mas se você se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo Jesus, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa igreja evangélica que crê em Cristo Jesus, na Santíssima Trindade, como nós temos ensinado aqui, você pode participar dessa ceia, dessa mesa. E você que pode participar dessa ceia, eu quero convidar você a ficar em pé. Vou convidar aqui os nossos diáconos.